Você tem um método de estudar, assim, que você usa? Eu tenho um método... Só pela Bíblia que você vai? Não, né? Você usa vários outros livros, né? Quem estuda só pela Bíblia não aprende nada. Vira fanático, extremista. É necessário você adaptar. Você tem que ler, você tem que ter exegese, você tem que ter autores, aqueles que vieram antes de nós, sobretudo no início da formação do cânon bíblico, ou seja, da formação dos livros, de quais livros são, de fato, livros para serem colocados na Bíblia. Quem foi o povo que definiu isso? Nós temos que começar neles. Inclusive os livros que foram retirados da Bíblia. Inclusive, também, justamente. Alguns livros 7 livros foram tirados pelo protestantismo. Foi só 7? Foram 7. Eu já ouvi falar que só do Apocalipse tem uns 5 livros que não foram incluídos? Não. Tem isso não. Existem livros apócrifos que foram chamados de evangelhos, mas que não eram considerados fidedignos à doutrina cristã, porque foram compostos períodos muito posteriores à morte dos apóstolos. Só é considerado revelação de Deus na palavra aquilo que foi revelado até a morte do último apóstolo, que foi São João Evangelista, no final do 1º século. Qualquer texto criado a partir da morte de São João não pode entrar no cânon romano, que é o cânon das escrituras. Foram após. Aí eles são chamados de apócrifos. Mas antes não tem, são só 7, então, antes. 7 livros. 7 que livros os protestantes que foram tiraram, porque eles recordam o judaísmo, que o judaísmo não aceitou a criação desses livros do Antigo Testamento. Pertence ao contexto judaico. Aí eles copiam os judeus, tirando... São só do Antigo Testamento, eles não alteram o Novo Testamento. Esses livros, os que são os apócrifos, esses aí a gente tem que entender isso também, ou realmente não vale, não precisa ser considerado? Eles servem porque eles mostram muito o contexto histórico da época, o contexto histórico-político da época. Quando você lê um apócrifo, você não tem que ler com um olhar messiânico, um olhar cristão ou um olhar religioso que seja. Os apócrifos, eles vão nos colocar e nos situar no ambiente pós-Palestina, porque a gente, aliás, é pós-Palestina porque quando Israel recebe o nome de Palestina, é o Império Romano castigando os judeus, né? Porque Palestina vem de Filisteia, que era o território dos pagãos que atacavam os judeus. Então, para humilhar os judeus, depois da diáspora, quando o Império Romano manda os judeus embora de Israel, a grande diáspora, expulsa os judeus para o mundo afora, eles rebatizam Israel com o nome de Filisteia, em homenagem aos filisteus, que eram os maiores inimigos de Israel, cuja sede era a cidade de Gaza. E o território ocupado era a faixa de Gaza, que era o território dos filisteus. Então, esse povo... Aí os romanos passam a chamar Israel de Palestina, que do grego é Filisteia. Aquilo lá tudo era Palestina. Não tinha separação depois de Israel, ali, apesar de que tinha tudo era Palestina. Aí depois que os romanos nomearam como Palestina, ficou Palestina. Sim, sim. Depois da Segunda Guerra Mundial é que a Organização das Nações Unidas criou um espaço dentro do Estado da Palestina, criou o Estado de Israel dentro da Palestina. Palestina é do período do Império Romano, do 1º século. Então só tinha Palestina ali mesmo. Os árabes, né? Porque até então não existia o islamismo, então existiam muitos árabes da Península Arábica, existiam muitos persas que viviam ali também, e os nativos ali, beduínos, os que viviam do trânsito, né? Os turcos também, né? Então esses povos desciam para essa região também. Mas eram todos os seguidores de Maomé. Não, né? ainda não. O islamismo vai surgir depois. Bem né? depois. Nós estamos falando do século VII, depois de Jesus. Depois de Jesus? Bem depois. Caramba. Que aí vai surgir, porque até então os árabes eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Vários. E tanto que a Arábia... ela era totalmente ligada aos astros. As divindades dos árabes eram os astros. Quem foi visitar Jesus na manjedoura em Belém? Três magos. Três magos do Oriente. Magos. Esse título de rei é a tradição que vai dando, né? Então são 3 magos do Oriente, 3 astrólogos.
que sabiam que uma estrela ia cair pelos estudos e aquela estrela simbolizava o nascimento de uma autoridade. Então eles foram avisar para o rei da Judéia que estava nascendo a autoridade deles. A hora que o rei, que representava todo o poder humano, falou, chegou, o que ele fez? Mandou matar as crianças. Vai e me fala onde que ele tá, porque eu quero visitar ele também. E aí os próprios magos foram avisados em sonho por Deus para não voltarem a Herodes, irem embora para a Arábia sem voltar para Herodes, né, para evitar que matassem Jesus. E avisa José para fugir para o Egito, porque ia ter uma carnificina de crianças. E houve, né? Ele mandou matar os inocentes. Todos os primogênitos. Né? Tanto que no dia 26 de dezembro, nós celebramos a missa dos santos inocentes, que é a missa destes que morreram, os primeiros que morreram por causa de Jesus. Um dia depois foi a carnificina de Jesus. A liturgia da igreja dedica a essas crianças. Caramba, velho. Não foram todas as crianças, né? Só os primogênitos. De 0 a 2 anos. De 0 a 2 anos foi tudo. Não era primogênito, foi por idade. De 0 a 2, mandou matar tudo. Porque ele tinha medo, ele não sabia ao certo em que período que teria nascido essa criança. Então, para não correr o risco de ter o trono usurpado, aí ele matou os próprios filhos por ciúme do trono. Não ia matar o filho dos outros, né? Herodes. Enfim. A gente vai... Falando dessa metodologia de estudo que a gente estava falando, como que você usa, assim? Como que você faz pra... Você tem uma técnica de estudo hoje que você usa? Para que eu possa estudar? Memorizar, para dar suas aulas. Não, memória eu nem tenho mais. Se você não tem memória, quem dirá, nossa? Não, memória que eu falo, minha memória atual é muito ruim. Muito ruim. A memória atual foi atingida pelo Covid, muito. E pela idade. Porque o Covid veio com meus 40 anos, né? Então chegou tudo, chegou a idade e o Covid. Então não tem o que... Não, você tem um HD bom aí. Do passado. Enfim, o backup foi bem feito. Agora, hoje em dia, eu leio muito. Eu leio muito e eu não leio na internet. Eu só leio livro físico. Se é publicação só digital, eu compro e mando imprimir. Artigo você não lê também? Não consigo, não consigo. Tem que ser um livro. A tela do computador me faz dispersar. Não, sim, mas eu falo um artigo pequeno, mesmo, assim. Tudo folha, né? Tudo folha. Mas você ainda, se tiver, você lê também. Leio tudo, coisa, assim. Tudo, eu gosto de livro. Né, eu gosto de comprar essa semana até... Quantos livros você lê por mês? Depende de como que tá a minha correria. Mas eu não passo um mês sem ler pelo menos 3, 4 livros. Caramba. Não consigo. O que você tá lendo agora? Tô lendo as coleções de Melanie Klein, que é uma psicanalista austríaca, nascida em Viena, mas que depois foi para Budapeste, criou um centro de psicanálise ali também. É um grande nome da psicologia infantil, da psicanálise infantil. E eu comprei a coleção completa dela e tô mastigando a coleção dela agora. Tá legal? Tá muito bom, muito bom. Para todos os meus amigos psicanalistas, só jogar no Google, lançar agora em língua portuguesa pela primeira vez a coletânea de Melanie Klein. Vale muito a pena. E quando você vai ler alguma coisa de religião, o que você tá lendo alguma coisa de religião? Qual o último que você leu? Eu terminei as obras completas do Papa Bento XVI. Voltei à leitura de Santo Agostinho agora a respeito dos sinais, do que é o sinal visível da graça de Deus, que nós chamamos de sacramentum. O sacramento é o sinal visível da graça invisível. E tô lendo essa obra dele agora para poder escrever alguma coisa também. O sacramento? Sacramento é o sinal visível da graça de Deus que é invisível. Que a graça você não enxerga. É preciso um sinal para demonstrar, para sinalizar que a graça está acontecendo. Por exemplo, no batismo, você recebe o Espírito Santo. Você vê o Espírito Santo? Não. O que representa? A água. Então, o sinal visível, o sacramento é a água. O sinal visível, o signo, né? O que dá sinal para o dom, para a graça. Né? Na Eucaristia, na missa, é a hóstia, o vinho. Né? Na penitência, é a absolvição. No matrimônio, a aliança. Na unção dos enfermos, é o óleo. Na crisma, é o óleo. Na oração do... Falei tudo, né? Na extrema-unção tem um... Não existe mais extrema-unção. Antigamente esse sacramento era reservado para quem estava morrendo. Depois do Vaticano II, este sacramento é reservado a todo e qualquer doente. Ele é o sacramento de cura.
Nós rezamos pela cura física e espiritual. Então ele é dado tanto para pessoas doentes quanto para pessoas terminais. Então ele é chamado hoje de unção dos enfermos. A palavra enfermo deriva do latim infirmorum, que significa dos que não estão firmes. Ou seja, dos que titubeiam. Teve uma página que viu que você ia vir aqui, me mandou algumas mensagens, falou, cara, podia falar pro padre e falar do Apocalipse. A gente tem que marcar um dia só pra isso, né? É muita coisa, né? É. Mas ele mandou, tipo assim, Ló, fala pro padre falar do arrebatamento. Na verdade, ele falou arrebatamento secreto da igreja. Pediu também pra ele falar de Apocalipse 8. Realmente da intercessão dos santos. Mandou as superchat? Sim. Não, mandou. Eu recebi algumas aqui também. Antes, não, assim, tá na galera, quem quiser participar aí, manda uma pergunta antes e tal. O Apocalipse é aquilo que a palavra Apocalipse significa revelação, né? Aquilo que foi revelado a João, o evangelista. E ele escreve um futuro próximo da igreja, né? Próximo dele, porque ele vai falar do Império Romano, né? Que vai perseguir a igreja, o cristianismo, e que a partir dessa perseguição nós vamos gerar novos frutos e a igreja vai conseguir vencer o Império Romano, a sua perseguição, e triunfar pela ação do Espírito Santo, e Cristo será rei, né? Na terra e no céu. Então é uma antecipação da glória de Deus aqui na Terra. Então o Apocalipse não tem nada daquilo, é o fim do mundo, vai acabar, não vai. Tanto que ele termina pedindo para Jesus voltar, né? Eu disse isso para vocês, Maranatá, vem Senhor Jesus. Muita gente escuta Apocalipse, acha que é o final dos tempos. Muita gente tem medo, né? Medo. É porque ele usa códigos que estão presentes no livro dos profetas. Ele resgata muito da simbologia dos profetas para poder descrever aquilo que ele viu. Porque ele estava escrevendo para quem conhecia dos profetas. Então, ao desenhar o Apocalipse, ao escrever, ele usa uma metodologia do livro profético. Então, aquela metodologia das profecias é usada no Apocalipse para facilitar a compreensão de quem já lia os profetas. Para nós é um pouco mais difícil. E é no Apocalipse que fala do anticristo, essas coisas, ou não? Não necessariamente com esses termos. Né? Fala-se da perseguição, da besta, que vai perseguir a mulher grávida, prestes a dar à luz, né? O Império Romano correndo atrás da igreja para não deixar que ela batize e faça novos cristãos. Então, tudo vai desenhando como que o império vai fazer, porque foram séculos, foram mais foram o quê? 300 anos de martírio. Os cristãos se batizavam e eram mortos. O batismo passou a ser uma assinatura, uma sentença de morte. Né? Então, batizar era um ato de coragem. Era um ato de coragem, porque receber o batismo significava eu estou pronto para morrer para defender minha fé. Extremamente perseguidos. O martírio é a primeira teologia que nós devemos buscar. Né? Sem a teologia do martírio, a gente não compreende como que a igreja chegou até hoje. Né? Porque antes o sangue de muitos cristãos foi derramado e plantado no chão para gerar vida nova. Né? E foram milhares de cristãos. Dizia que era cristão, morria. Porque o cristianismo era proibido de adorar outros deuses. Os cristãos tinham essa consciência. E dentro do Império Romano, o Deus superior é o imperador. Então todos têm que adorar as estátuas do imperador. Todos têm que adorar o poder do imperador. E os cristãos não adoravam. Aí tudo que acontecia de ruim dentro do império, a sociedade, olha a sociedade, dizia que era culpa dos cristãos que não estavam adorando a imagem do imperador. Aí o que obrigava o imperador a fazer? Matar os cristãos, porque eles estavam trazendo azar para o império. Então a sociedade culpava os cristãos. O povo é que pedia a cabeça dos cristãos. Por quê? Eles estão trazendo mau agouro para o império. Eles não rezam para o imperador. Viu que o vulcão entrou em erupção, viu que teve tempestade, viu que teve tsunami, viu que teve um naufrágio, viu que nós perdemos a guerra. Culpa dos cristãos, porque estão dentro do império, mas não adoram o imperador.
a culpa é deles. Guilhotina, joga no Coliseu, crucifica, põe fogo, e era isso. O líder vai contra o povo? Jamais ele precisa do povo. Vai dar o que o povo quer, né? Pão e circo. Pão e circo. Você oferece uma festa, dá uma festona pro povo com comida e bebida, tá todo mundo satisfeito com o seu governo. Põe pro leão comer ali, que todo mundo vai... Nossa, velho. Acho que sempre vai ser assim, né? Sempre se repete. É cíclico, né? Os despertos sempre vai ser a minoria. O resto vai ser tudo pensamento de massa. Mas eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai tomar mais consciência das coisas, sabe? Tá vindo uma geração que eu confio muito nela. Eu fico vendo os meus sobrinhos, eu acredito nessa geração. Você acha que eles são melhores? Pelo menos que a minha geração, eles são 1000 vezes mais. Tiveram uma excelente educação, uma boa formação, têm uma perspectiva de mundo gigantesca. São mais amorosos, são mais tantos problemas. Você vê aí depressão aumentando, ansiedade aumentando. Mas aí nós estamos falando de contexto. Tirando a própria vida. A gente está falando de um contexto, Rodrigo, que sempre existiu. Nessa quantidade? E eu sempre falei, sempre, é porque a internet potencializa tudo. A gente assiste as coisas hoje ao vivo, né? A gente quase viu o Trump levar uma bala na cabeça ao vivo, na frente de todo mundo. Então, tudo é rápido. Tudo é rápido. E gente falando que é mentira. Pois é, tanta verdade é rápida quanto a mentira. É absurdo isso aí, né? A coisa mal acontece, em 5 minutos já tem uma fake news. Todos especialistas na internet. Aqui, estão mentindo mais uma vez, armado mais uma vez. Né? Morreu uma pessoa lá, morreu um atirador. Aí você vê a falta de evolução é nas pessoas que, sem apurarem as coisas, já tomam defesa de um lado e vão pra guerra em nome desse lado, sem apurar o processo, a caminhada até chegar no fato. Né? Aí você vê a ignorância, aí você vê, ali parou a ignorância, ali não vai evoluir, ali acabou. Né? Ali vai virar esterco. Né? Não tem mais o que ser feito. Mas você tá disposto a responder qualquer pergunta se alguém perguntar pra você? Pessoalmente, assim? Se eu puder. Lá em Uberlândia, né? Porque eu tô vendo que tem uma galera de Uberlândia aqui. Se eu souber responder, eu respondo com o maior prazer do mundo. Pode perguntar lá? Pode. Eu tenho certeza. Pode perguntar. Isso que eu tenho certeza que você ia falar isso. Pode perguntar. Vai lá, procura né? Se eu souber a resposta, eu dou a resposta. Se eu não souber, a gente pesquisa junto. Que eu não vou pesquisar também pra ninguém. Você acha que algum fiel tem vergonha de conversar com você? Ah, não. Os meus não. Os meus não. Porque, olha, eu termino a missa, eu dou intervalo, eu vou pra sacristia, eu atendo confissão, eu faço orientação espiritual, eu troco ideia. Eu, graças a Deus, eu não tenho nada pra reclamar do meu povo, da minha capela do Rosário. Nada. Não tem uma vírgula. Que a gente cria uma intimidade, sabe? A gente é uma intimidade mesmo. Capela do Rosário é aquela que nós fomos lá, que teve o show? Não, lá é a catedral. Lá é a catedral. A do Rosário, a capelinha é da Praça do Rosário. É aquela bonita que fica lá no fundinho. Isso, aquela uma pequenininha lá no fundinho. Isso, ela mesmo. Ela é bem pequena mesmo. Tipo, deve caber o quê? Umas 100 pessoas lá 200 dentro? 200 pessoas a gente coloca lá dentro. É bem pequenininha mesmo. É a menor de Uberlândia? É a menorzinha de Uberlândia. E a primeira de Uberlândia. Que foi construída pelos escravos. Ela é a mais bonita de lá ou não? Eu acho que é. Não, é sério, porque eu já estive lá. Ela é casar muito nela, bonita. né? Ela tipo é muito Fátima, bonita. O problema é que com a Fátima. pandemia ela ficou fechada e teve muita infiltração, muita coisa. Então a gente aos pouquinhos está mexendo, né? E aos pouquinhos a gente vai deixar ela novinha de novo. Não lascou, porque o povo quer vir de fora pra ver missa sua e lá é pequenininho, né? Que tem muita gente que tá querendo vir aqui pra ver missa sua, não tem? Pessoal... Tem, mas aí tem a missa, tem uma praça enorme, a gente põe cadeira, a gente põe tenda. Isso não é problema pra mim, não. Vai dar a missa do lado de fora, assim? Por que não? Não tem só uma missa por dia, né? Não, são 3 missas no domingo. Entendeu? 10 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. E é você que faz todas elas? Geralmente sim.
quando eu não tenho que viajar, quando não tem compromisso. Tinha gente chamando pra ir pra fora também, né? Tipo, ó, vem pro meu estado, isso é possível? É te levar possível, ó, quero que você vá aqui na Bahia. É possível. Pra celebrar uma missa. Faço muito isso. Igual, eu tava em Fortaleza, eu fui fazer bodas de ouro de um casal de amigos que eu conheci na Turquia numa excursão. Mas aí eu tenho que pedir autorização pra igreja local e falar com o padre local. Tem que falar com o padre dele, pra falar, dele pra autorizar. Aqui, tem que falar com o pároco pra autorizar. E paga a sua locomoção pra lá. Geralmente sua sim. ida, né? Geralmente sim. Que você não vai ter custo com isso, né? Não pode, né? As pessoas nunca nem cogitaram a possibilidade de me convidar e não oferecer isso, né? Porque também não é elegante, né? Você vem, então tá, a gente tá te esperando. Não é assim que funciona, né? Eu vou, mas me dá pelo menos a minha passagem e um lugar pra dormir.